Diz assim a palavra do Senhor: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Palavras do Senhor. Amém? Esse texto ele é interessante porque ele tem 4 afirmações importantes e eu vou trabalhar uma delas. A primeira é: somos pressionados, mas não desanimados. A segunda, ficamos perplexos, mas não desesperados. A terceira, somos perseguidos, mas não abandonados. E a última, abatidos, mas não destruídos. Eu vou trabalhar a terceira expressão de Paulo nessa tarde, e eu espero de todo o coração que seja bênção na tua vida, a palavra lida e que será proclamada, é a parte que diz perseguidos, mas não abandonados. Que Jesus fale poderosamente ao nosso coração nessa tarde e saiamos daqui edificados. Nós vivemos num mundo cada vez mais rápido e exigente. Quem trabalha no comércio sabe que cada vez mais nós temos novas demandas, novas expectativas e às vezes é até rápido demais, porque não temos as ferramentas necessárias para responder aos anseios da sociedade. Então vivemos num tempo muito rápido, muito exigente e muitas vezes somos ou nos sentimos como se estivéssemos sendo caçados pelas pressões do dia a dia, do trabalho, as expectativas familiares. Quem nunca, né? Sofreu uma expectativa de que a mãe quer que você vá todo domingo lá para almoçar e toda segunda-feira faça não sei o quê, ou que o filho tem a expectativa que você jogue bola com ele todos os dias, e aí às vezes não dá, e a gente tem que lidar com isso. Os desafios financeiros, numa época de instabilidade, devido às guerras, às questões de transições políticas mundo afora, a gente se sente também vulnerável, e até pelas batalhas internas do nosso próprio pensamento, que às vezes nos caçam, né? Eles estão vindo atrás, nos perseguindo, um pensamento que às vezes nós não gostaríamos de ter, mas eles são invasivos, e eles vêm trazendo a sensação de desgraça, ou seja, de falta de graça. Essa é uma sensação de ser perseguido, de não ter saída, e essa é uma realidade que todos nós, pelo menos uma vez na vida, vamos passar, Sérgio, uma sensação de que nós estamos sendo de algum modo perseguidos. Às vezes nós sentimos como se estivéssemos sendo continuamente atacados por forças que querem nos desestabilizar, e nessa hora nós precisamos de uma palavra de esperança, não uma palavra humana, mas a palavra viva. Nessas horas nós precisamos de Deus se manifestando no nosso meio e falando com a palavra dele, uma palavra de trovão, de poder, que nos traz tranquilidade e estabilidade para que nós possamos enfrentar os tempos difíceis e para que nós nos lembremos que nós não estamos sozinhos. Nós podemos ser perseguidos, mas não estamos abandonados. O apóstolo Paulo, nessa carta, ele fala de uma verdade profunda. Nós somos perseguidos, nós cristãos que vivemos uma vida piedosa, mas não abandonados, mesmo em momentos muito difíceis da vida, momentos complicados da vida, quando nos sentimos caçados como animais, nós não estamos sem recursos. Deus não nos deixa sem munição para reagir na batalha. Ele está sempre conosco. Então esse texto é interessante, porque a palavra perseguido, nesse contexto aqui, ela literalmente transmite a ideia de uma pessoa sendo caçada como um animal. A palavra perseguido, nesse contexto, conforme usada, é uma ideia, presbítero Bira, de que o animal está sendo perseguido por um outro animal. É uma sensação, não sei se você já viu vídeos de animais sendo perseguidos, é uma sensação desesperadora, porque tem um animal correndo atrás de você que pode te causar a morte, e você só tem que correr, né? Essa palavra, somos perseguidos,
Quando Paulo atrás, nesse contexto para o pessoal de Corinto, ele está dizendo, nós às vezes somos caçados como um animal, né? Literalmente, aquele que está sendo caçado como um animal de forma hostil. E a palavra abandonado que ele usa, ela é curiosa, porque abandonado aqui significa também literalmente que Deus não nos deixa sem munição para enfrentar a batalha. Se nós não estamos abandonados, é porque não vai nos faltar recursos para enfrentar uma batalha. Então, alguém abandonado é alguém que está sem munição no meio da batalha. Nós nunca tivemos uma guerra. Eu acho que ninguém teve em guerra aqui. Teve alguém? Não, né? Meu avô quase foi para a Segunda Guerra Mundial. Mas você imagine você estar numa batalha e aí você está sem munição, sem nada que possa se defender de alguém que quer tirar a sua vida. Então, quando Paulo diz, somos perseguidos, mas não abandonados, ele está dizendo, às vezes nós vivemos experiências em que sentimos que somos como um animal que está sendo caçado de forma hostil, porém, não vai nos faltar munição no meio da batalha. Paulo está dizendo, pode ser que haja situações na vida em que você se sinta perseguido como um animal em caça, mas Deus não te deixa sem munição no meio da batalha. E Paulo é alguém que sabe muito bem disso, né? Porque Paulo foi perseguido, não foi uma vez, não foi duas vezes, foram várias vezes. Paulo foi perseguido diversas vezes, por Roma, pelos judeus, em diversos contextos, até pelos cristãos, quando o pessoal duvidava ou tinha um pé atrás em relação à índole do Paulo no início do ministério dele. Ele, um servo que teve a revelação de Deus, muitas vezes não tinha a permissão para poder atuar, porque as pessoas que detinham o poder não tinham clareza ainda que Paulo podia fazer aquilo. Todos nós aqui temos o poder de Deus sobre a nossa vida, mas muitas vezes somos perseguidos. E aí Paulo, que sabe muito bem disso, ele escreve para Timóteo. Agora é a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 10 a 12. E ele vai falar sobre perseguição de novo. Olha o que ele diz. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Paulo sofreu tudo isso, perseguições e sofrimentos em Antioquia, que é a base dele, porque lembra-se, Paulo, ele foi convertido a caminho de Damasco, e aí ele vai para Antioquia. Antioquia é a base dele persegue ele, Icônio e Listra. Aí ele continua para Timóteo, quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Na verdade, todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos, mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quer dizer, olha o que Paulo está dizendo. Paulo ele é direto, Marisa. Ele fala da situação dessa vida. Rosimeire, você que trabalha no comércio, sabe das lutas. Ele fala das lutas. Parece que o que o Paulo está falando aqui é um anticlímax. Quer dizer, que mensagem pastoral é essa? Né? Parece um marketing ruim, mas na verdade é uma advertência. Todos que decidirem ser fiéis a Cristo serão perseguidos. Mas daí vem a promessa. Deus nunca abandona aqueles que seguem ao Senhor. Ninguém vai ficar sem munição diante da batalha. E aí eu quero contar uma história de um cidadão que foi perseguido e que não foi abandonado. O nome dele é Policarpo. Ele é um mártir. Ele morreu no segundo século, 155 depois de Cristo. O imperador Trajano, imperador romano, ele implementou uma política de perseguição aos cristãos. Isso 155 depois de Cristo. Se Jesus viveu 33 anos, a gente está falando aí uns 120 anos depois da morte de Jesus. Na nossa época seria o equivalente a 1904. Quer dizer, Jesus, vamos imaginar, morreu em 1904 e nós vivemos agora. Quer dizer, é bem pertinho, né? Bem pertinho. E aí o Trajano, ele implementa uma política de perseguição aos cristãos. E aí, em Esmirna, a cidade de Esmirna, tinha lá o pároco, o bispo daquela comunidade, que era Policarpo.
E eles tinham sido acusados, os cristãos ali, de deslealdade ao imperador, porque se recusavam a adorar ou dizer que César é o Senhor e a negar oferecer sacrifícios a César. Então os cristãos em Esmirna, eles estavam sendo perseguidos, e o bispo de Esmirna era Policarpo. Aí, isso está escrito, uns cristãos da comunidade falaram assim: Policarpo, foge daqui, sai daqui porque está tendo perseguição do imperador Trajano. O Policarpo sai, ele vai para uma fazenda nos arredores. Só que daí os soldados romanos descobrem onde ele está. Aí falam para ele de novo: Policarpo, foge para outra fazenda. E ele foge para outra fazenda desses soldados que vieram para executar ali uma ordem contra ele, o bispo da comunidade. Aí na outra fazenda, ele fica sabendo que um dos cristãos, sob tortura, falou onde ele estava, Ivani. E aí ele falou: eu não vou mais correr. Os meus amigos estão pedindo para eu correr porque me amam, porque querem o meu bem, porque querem que o líder da comunidade permaneça vivo para cuidar da comunidade de Esmirna, mas eu não vou correr mais, eu vou esperar. Porque daí ele falou: não dá mais, e ele esperou. E os soldados romanos, eles chegam até Policarpo, e quando eles chegam, o Policarpo ele decide então recebê-los com hospitalidade e comida. Recebe bem os soldados, pede apenas 1 hora de oração. Ele fala: olha, eu sei que vocês estão querendo me levar para o julgamento, mas eu peço 1 hora de oração. E eles autorizam, e ele vai orar. E diz que ele ora fervorosamente, mas muito fervorosamente, tal ponto que os soldados que vieram para prendê-lo e executar o que o imperador queria, começaram a se sentir contritos e se arrependeram de estar participando daquela diligência. Mas eles tinham que fazer. Se arrependeram, mas tinham que fazer. Até que colocaram Policarpo num jumento, ele já era bem velhinho, e levaram ele de volta para Esmirna. Quando ele chega em Esmirna, isso é verídico, tá? O procônsul, ele chega e diz assim: Policarpo, nega a sua fé, se curve diante do imperador. E aí Policarpo faz uma declaração extraordinária. Ele diz assim: há 86 anos eu tenho sido um servo do Senhor, e ele nunca falhou comigo. Como posso eu blasfemar contra o meu rei que me salvou? E aí o procônsul ele diz assim: você sabe que eu tenho animais selvagens à sua espera. Perseguição. Arrependa-se. Mas o Policarpo se mantém resoluto. O procônsul então envia um arauto para dizer para a comunidade de Esmirna o seguinte: Policarpo se confessou cristão e disse que não está disposto a abrir mão de sua fé. Naquele momento, a multidão, em fúria, de modo violento, diz: queimem ele vivo, queimem ele vivo. E aí eles acendem uma fogueira para queimar Policarpo, né? E aí eles iam amarrar ele com cordas na fogueira, para ele não, né? Aí ele falou: por favor, não me amarrem, vocês não estão me matando, eu estou me entregando. E aí eles não amarram ele, ele fica ali no meio da madeira, tacam fogo, e é dito nos livros históricos que Policarpo ofereceu um salmo de louvor e gratidão a Deus, no qual ele dizia, abre aspas: Senhor soberano, te dou graças porque me consideraste digno deste momento, para que junto aos mártires eu possa fazer parte do cálice de Cristo. Por isso eu te bendigo e te glorifico. Amém. Ele na fogueira, sendo queimado, sem preso, ele ora um salmo de louvor a Deus. Vocês conseguem perceber? Conseguem entender aqui? Aqui nós temos um exemplo real da advertência e promessa feita pelo apóstolo Paulo. A história de Policarpo mostra que a verdadeira fidelidade, ela não é medida pela ausência de perseguição. A verdadeira fidelidade é medida pela força de permanecer firme, mesmo diante da face da morte. Eu vou repetir: a verdadeira fidelidade não é medida pela ausência de perseguição. Aquele crente lá, olha, ninguém persegue ele é crente de verdade. Não. A verdadeira medida da fidelidade a Deus é o quanto que você vai ter força para permanecer firme mesmo em face da morte. E Policarpo expressa gratidão a Deus por isso. Então, nessa tarde eu quero dizer que, mesmo que você se sinta às vezes perseguido, seja pela sua própria mente,
seja por pessoas no seu trabalho, seja por pessoas na família, seja na correria do dia a dia, que você se sinta caçado como um animal selvagem, de forma hostil, Deus não te deixa sem munição. Pastor Paulo, mas qual que é a munição? Eu vou dizer aqui, Romanos 8, 35 a 39 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Angústia? Quem nunca sentiu angústia, né? A angústia vai me separar? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo ou a espada? Em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, qual que é a nossa munição? É a presença de Deus. Deus não nos abandona. Eu não sei se você já pensou nisso, mas quem está do seu lado, irmão ou irmã, é o Criador do universo, o autor da vida, aquele que põe em marcha as estrelas, o alfa e o ômega. E isso deveria ser suficiente para você encontrar paz, mesmo em meio às tribulações reais do dia a dia. E aí ele cita algumas: perseguições, dores, doenças, a própria morte, não podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque veja, perseguições ou as lutas, elas são difíceis, mas você viver as lutas achando que Deus te abandonou é muito pior. Você concorda comigo? As dificuldades são difíceis, mas você se sentir sozinho e abandonado por Deus nas dificuldades, esse é o real problema. Então, na nossa vitória não é a ausência de sofrimento, mas é a certeza de que Deus está conosco, que nós somos mais que vencedores através daquele que nos amou. A vitória em Cristo é uma promessa que transcende as adversidades. Então, o que nós devemos temer não é a perseguição, não é a luta, não é os pensamentos ruins que às vezes vêm. O que nós devemos temer é nos sentir separados do amor de Deus, é nos sentir abandonados, porque é isso que o diabo sussurra no nosso ouvido. Então lembra Eva? A Eva estava lá e o diabo sussurrou no ouvido dela uma dúvida, e aquela dúvida quebrou Eva ao meio. Qual é a dúvida? É certo que Deus falou para você para não comer dessa árvore? Não, você não vai morrer, você vai ter o conhecimento do bem e do mal. Ele sussurra uma dúvida em relação ao atributo de Deus. O que o diabo faz quando nós somos perseguidos? Ele vem no nosso ouvido e fala assim, ó: você acha que Deus está com você mesmo? Você acha que Deus te acha digno? Olha quanta coisa você já fez, você não é melhor do que ninguém. Ou ele vem e fala assim, ó: não vai dar certo isso não, e tanto tempo tentou fazer diferente, sempre foi assim. O diabo, ele vem sorrateiramente. A palavra de Deus diz que o diabo está ao nosso derredor, aguardando a oportunidade para nos tragar para si. E como que ele faz? À luz das Sagradas Escrituras, desde o primórdio, ele vem e sussurra. Pastor, mas eu nunca ouvi o diabo falando no meu ouvido. Ele não fala, mas são os pensamentos que nos vêm. Porque o diabo, como ele existe há muito tempo, e ele conhece o ser humano, ele conhece os nossos medos. Ele sabe o que os temores de um jovem, de um idoso, de um adulto vai ser. Ele sabe como corromper a nossa alma. E ele vem querer sussurrar no nosso ouvido que nós fomos abandonados. Que nós fomos abandonados, seja por nosso pecado, porque nós não somos merecedores, porque Deus não nos escuta, porque minha oração não está chegando no céu, porque ela para no teto, porque Deus não está vendo o tamanho do meu problema. Esse é o problema. O problema não é a perseguição em si. Porque Policarpo foi um testemunho de que enfrentou muito bem a perseguição, até a morte. Estevão é um testemunho. Pedro é um testemunho. Aliás, todos os discípulos que são mártires são um testemunho de que morreram alegres no Senhor. Então veja, o problema não é o problema. Não sei se vocês estão conseguindo entender comigo. O problema não é o tamanho da sua dificuldade, não é o Golias. O problema é alguém sussurrar e falar: esse Golias é muito grande.
Esse Golias, não quero. E aí as pessoas desonram o nome de Deus diante das nações, porque Israel tem um Deus, mas as pessoas que adoram esse Deus são covardes, não creem verdadeiramente nele. Aí vem Davi, um servo que estava firme na rocha, que é Cristo, ele não se abala, ele vai pequenininho que é, com 3 pedras e uma funda, e ele vence o Golias, porque ele sabe que o problema não é o Golias, o problema é o que está na minha mente, que vai desconstruir e que vai me machucar. Então perseguições, Paulo ele é claro assim, elas haverão. Somos perseguidos, ele afirma. Somos pressionados, ele afirma. Ficamos perplexos, ele afirma. Ficamos abatidos. Então Paulo ficou abatido. Paulo ficou angustiado. Paulo ficou perplexo. Então, se você algum dia na sua vida ficou angustiado ou angustiada, minha irmã, eu quero dizer que o nobre servo de Cristo, o apóstolo Paulo, também ficou. Então, isso não é um pecado em si. Paulo também ficou pressionado, perplexo, também ficou. Mas qual que é a diferença de Paulo, que ele está ensinando a Timóteo e aos irmãos de Corinto e aos irmãos de Roma? Porque veja, eu li uma carta para Roma, eu li uma carta para Corinto e eu li uma carta para Timóteo. Em todas elas, ele fala das perseguições, mas em todas elas, ele fala da promessa de que Deus é conosco. Eu fico imaginando, e eu sempre conto essa história, se eu pegar o meu filho de 8 anos, o Estevão, falar, filho, estamos indo para a praia, fico a 5 horas daqui, vamos. Ele entra para o carro e vai tranquilo. Ele não está preocupado se vai ter comida, ele não está preocupado se eu vou ter gasolina suficiente, ele não está preocupado se vai ter posto de gasolina no caminho, ele não está preocupado se vai ter lugar para dormir, ele não está preocupado com nada, Valquíria. E você sabe por que o Estevão não está preocupado com nada? Porque o pai dele está no carro. Porque o pai dele está no carro. Ele olha para o pai dele, que no caso sou eu, e eu me sinto tão amado, ele só entra, ele só vai. Agora, se eu pegar o Estevão de 8 anos e pôr num carro de um estranho e falar, tchau filho, ele vai ficar apavorado e eu vou ser preso, né? Por quê? Porque ele não conhece. Você sabe o que nos falta às vezes? E a gente vai orar por isso. A percepção de quem está com a gente. A percepção do autor da vida. Juca, você está com o filme aí? Dá para pôr? Um vídeo de 3 minutos e meio. Apaga a luz, Alisson, para mim. Vamos assistir esse vídeo e depois da pregação eu vou falar só mais um pouquinho. Se der para apagar essa luz aqui também, acho que fica legal. É um vídeo do YouTube, tomara que não tenha propaganda. Vamos ver.
Pode acender as luzes. Essa é a nossa história, né? Perseguidos, mas não abandonados. Deu para entender? Não era o rugido do ursinho que estava afastando o inimigo ali. Era o rugido do Pai. Nós temos o Criador do universo ao nosso lado e Ele nunca vai nos deixar desamparados. Eu quero terminar com uma história pessoal minha, muito particular, para a gente guardar em segredo só entre nós aqui, tá bom? E para todo mundo que eu vi na internet. No ano passado, eu estava passando por algumas dificuldades e eu tenho um amigo que é médico, né? É um amigo muito pessoal lá de Niterói. E marcamos de bater um papo online. E ele pediu para perguntar como que eu tô e tal, né? E eu comecei a comentar com ele os meus medos e os meus temores. Falei, tá tendo essa dificuldade, eu me sinto fraco aqui, eu acho que eu não vou dar conta ali. E eu falei, aí eu falei, agora eu vou ouvi-lo. Aí ele falou assim, Paulo, eu estou preocupado com você. Eu falei, por quê? Porque você está com medo de coisas que não precisa ter medo. O único temor que a gente tem que ter é de Deus. Ele falou assim, você está com preocupações, mas eu não estou vendo você preocupado em relação ao que Deus quer da sua vida. Preocupado em relação ao que Ele quer fazer com você nesse contexto, preocupado com a vontade perfeita dEle, você está preocupada com coisas terrenas e não preocupada com o autor da vida, o alfa e o ômega. E aí eu comecei a chorar, copiosamente. Sabe, copiosamente é quando você não consegue se segurar, e eu não gosto de chorar, muito menos copiosamente, porque Ele acertou em cheio o meu coração, e aquilo me marcou profundamente. Então nessa tarde eu quero dizer para você o seguinte: não tenha medo do que não precisa ter medo, né? Não tenha medo das dificuldades, das lutas que possam surgir, da angústia. Sabe por quê? Porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não deixe o diabo sussurrar no seu ouvido dizendo assim, você está sozinho. Fale como Policarpo, o Senhor em 86 anos nunca falhou comigo. Por isso eu sou mais do que vencedor. E Romanos 8,32 termina assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Que Deus nos abençoe. Eu não estou com o celular para saber os pedidos, meu celular está carregando. Dá para você mandar no celular do Juninho? Obrigado, Jaque. Aí eu já vejo já. Vou descobrir tudo que o Juninho tem nas mensagens dele. Vou fingir que eu estou lendo, viu, Ivani? Mas na verdade eu vou estar lendo as outras mensagens dele. Vamos lá, os pedidos que aqui tem. Paulo Moraes, ele pede oração pelo shalom de Deus na família dele e o favor do Senhor para a filha dele, Serena. Ele pede oração também por Yoshi Hasumi, que se encontra em tratamento de câncer. A Eliana pede oração por sua filha, Emanuele, que vai se formar em pedagogia no início do próximo ano, para Deus abrir a porta de um bom emprego. A Edna pede oração para o irmão Eliezer, que está com pedra no rim e tem muitas crises de dor, que ele possa expelir logo essas pedras. E a Maria Fernandes pede oração para a família dela, saúde emocional e espiritual. E a Ivani pede oração pela irmã Gilda, que alguns dias atrás teve um desmaio e está fazendo exames. Vamos ficar em pé? Vamos lembrar também do Paulino. O irmão Paulino passou por uma cirurgia hoje. Graças a Deus foi tudo bem, o vô, né? Eu vi que já está no quarto. Mas foi uma cirurgia importante. Então vamos orar pela recuperação. Vem à frente, você que também já vai ter o seu pedido de oração. Venha se encaminhando aqui à frente, lembrando que aquele urso grandão lá é o nosso Pai Celestial, né? E Ele cuida de todas as coisas. Então eu quero te convidar a vir à frente, enquanto nós vamos orando por esses pedidos. Convido também pastores, pastora, presbíteros para vir à frente. Pai de amor, nós oramos neste momento e colocamos diante do Teu altar cada pedido aqui que veio pela internet. Quem está aqui na igreja, Pai, vai ter o privilégio de vir à frente e colocar o seu pedido ao presbítero, à pastora, ao pastor. Mas quem está em casa, ó Pai, não tem esse privilégio de vir à frente nesse momento de oração e unção. Por isso, como igreja, comprometidos com os irmãos e irmãs que estão online, nós queremos orar. Orar, ó Pai, por cada pedido que foi colocado. Que o Senhor possa abençoar. Que a sua mão forte, ó Pai, esteja sobre a vida dessas pessoas. Que a tua graça os alcance. Que a tua misericórdia os alcance. E que eles possam, ó Pai, serem
alimentados pelo rio de águas vivas do Senhor, que eles possam ser fortalecidos no Senhor, que eles possam encontrar no Senhor, Pai, a segurança, a rocha firme que é o Senhor. Abençoe esses irmãos, não só os que colocaram os seus pedidos, mas todos, ó Pai, que vão assistir a este culto posteriormente ou algum outro momento. Que o Senhor abençoe grandemente, que eles sejam tocados pelo Teu Espírito Santo no momento em que estiverem ouvindo toda a celebração deste culto, e que eles sejam transformados para a honra e glória do Seu nome, nós oramos. Amém.